Semana que acaba, semana que começa. A semana que passou foi uma semana completamente dominada pelas tarifas norte-americanas e pela frente da guerra comercial, principalmente entre os Estados Unidos e a China. Foi uma semana bastante confusa, com muitíssima volatilidade, onde houve um franco sentimento de vender América, com os ativos norte-americanos receberem fortes vendas, com muita volatilidade, que acabou por terminar praticamente não muito diferente do início da semana, principalmente, ou do início do mês, principalmente no que nos referimos aos mercados acionistas norte-americanos. Bom, de facto, esta semana a semana foi dominada pelo assunto das tarifas. Donald Trump recuou e acabou mesmo por suspender as tarifas, as tais tarifas recíprocas acima dos 10% durante 90 dias, exceção à China, que não só não as suspendeu, como ainda as aumentou, colocando a carga fiscal aduaneira sobre os produtos chineses em torno dos 145%. Claro que isso acabou por levar a algum ping-pong entre a China e os Estados Unidos, com os chineses acabarem por colocar uma taxa de aduaneira também de 125% aos produtos norte-americanos, o que levou, digamos, a algum nervosismo geral nos mercados em geral, nos mercados a nível global. Os banqueiros centrais, tanto da Reserva Federal dos Estados Unidos como do Banco Central Europeu, tentaram acalmar de alguma forma o mercado, com alguns discursos bastante mais, digamos, a dar alguma segurança aos próprios mercados, que se fosse necessário eles estariam lá para intervir. Foi um pouco isso a narrativa dos responsáveis do Banco Central norte-americano, da Reserva Federal dos Estados Unidos, ao tentarem abrandar as fortes quedas que estavam a suceder-se, nomeadamente nos mercados obrigacionistas, que colocaram os mercados em geral bastante mais nervosos. Já por parte do Banco Central Europeu houve, digamos, aqui alguma preocupação também de acalmar, digamos, os mercados europeus, inclusive dando a abertura mais a um novo corte de taxas de juros por parte do Banco Central Europeu, que essas expectativas que tinham vindo ultimamente a recuar, com os mercados cada vez mais a descontarem a probabilidade de haver uma pausa no ciclo de cortes de taxa de juros por parte do Banco Central Europeu, já nesta semana que vai entrar. A nível de isto, a nível de dados macroeconómicos, havia, digamos, uma semana bastante interessante, mas que o mercado praticamente nem olhou. Se não vejamos, a inflação nos Estados Unidos, que os mercados previam uma queda de 2,8 para 2,6, acabou por cair para 2,4. A inflação subjacente, portanto, sem energia nem alimentos, caiu de 3,1 para 2,8, quando o mercado esperava uma queda para os 3%. Já, por outro lado, na Universidade de Michigan, os novos dados acabaram ainda por pintar, digamos, um quadro bastante mais negro do que aquele que já tinham pintado no mês anterior. A confiança do consumidor continuou a cair fortemente, desta vez de 57 para 50,5, enquanto as expectativas de inflação continuam a aumentar, apesar de já estarem a níveis praticamente históricos em termos de expectativas de inflação. No curto prazo, os americanos esperam agora, pelo menos nesta survey da Universidade de Michigan, que a inflação no curto prazo possa chegar aos 6,7%, o mês passado estava nos 5%, enquanto no mais longo prazo, que estava em 4,1%, essas expectativas passaram para 4,4%. Mas isso praticamente não teve grande influência nos mercados, como já disse. Por outro lado, tivemos ainda mais um Banco Central dos G10, do Reserve Bank of New Zealand, da Nova Zelândia, que baixou as suas taxas, tal como previsto, dos 3,75 para os 3,5, e deu indicações de que poderá continuar a fazê-lo para suportar a economia neozelandesa. Por outro lado, começaram também a ajudar, digamos, um pouco aqui à volatilidade dos mercados, começou a nova época de resultados empresariais, estes
do primeiro trimestre de 2025. Tivemos resultados dos maiores bancos, de alguns dos maiores bancos norte-americanos, como o JP Morgan Chase ou Wells Fargo, que não desiludiram os mercados e continuam com bons resultados, ou apresentar resultados acima do esperado pela maioria dos analistas. Bom, tal como eu já disse anteriormente, mas o mercado acionista deu grandes voltas, teve grande volatilidade, mas no final não saiu muito longe daquilo que tinha acontecido. Esta semana, depois de fortes perdas nos mercados americanos, que o levou a mínimos de vários anos, até 2008, o mercado acabou, o norte-americano acabou em ganhos. Aliás, foi o único mercado que acabou positivo, já que tanto os asiáticos como os europeus tiveram uma semana negativa. O S&P 500, como vemos por aqui, nem foi o que ganhou mais foi o Nasdaq, mas o S&P 500 ganhou aqui cerca de 5,7% esta semana. O Nikkei perdeu aqui marginalmente, e à volta dos 0,6%. O Eurostoxx 1,6%. Na Ásia, os que mais perderam foram mesmo os índices chineses, que acabaram por estar bastante pressionados com esta guerra comercial com os Estados Unidos. Por cá, o PSI esteve em linha com os seus pares europeus, perdeu aqui à volta de 1,7%, pressionado pelas perdas da Galp, de quase 12%, e o BCP acabou por suportar um pouco depois das perdas da semana passada. Esta semana acabou por ganhar aqui um pouco mais de 7%. No mercado cambial, que tal como também comecei por dizer no vídeo, foi o vender América, foi o dólar a perder, a ter mais uma sessão de bastantes perdas. No DXY voltou a registrar um novo mínimo, desta vez um novo mínimo abaixo de 100, aliás à volta dos 99, tendo perdido esta semana quase 3%. Já por outro lado, a recuperar e a dar a serem, digamos, as moedas de refúgio neste mercado nitidamente em aversão ao risco, tivemos por um lado o euro, de outra forma também e principalmente o iene e o franco suíço, que está a fazer máximos de décadas. Aliás, o dólar suíço fez um máximo o dólar suíço fez um mínimo que já não se via desde 2011, à volta dos 0,81. Já o dólar iene fez um novo mínimo ali à volta dos 142, acabou aqui à volta dos 143,50 aproximadamente, e vindo de níveis acima de 145, de 148. O euro-dólar fez um novo máximo, quase a 1,15, isto depois de ter começado a semana também ali à volta dos 1,09, 1,10, como verificámos. Portanto, tanto o euro como o iene como o franco suíço serem as moedas preferidas neste momento do mercado. De relevo também temos o dólar australiano, que depois das perdas que registrou na semana passada, esta semana, com a suspensão das tais tarifas, acabou por ter aqui assim algum suporte, e esta semana foi das divisas que mais ganhou, ganhando cerca de 4% face ao dólar. Já a coroa norueguesa, os preços do petróleo em baixo e a volatilidade do mercado em alta acaba por continuar aqui a colocar fortes pressões na coroa norueguesa, com o Euronoc a voltar a ganhar, portanto, neste caso, perdas da Noruega, que teve aqui assim mais uma perda face ao euro em torno dos 2,5%. Nos mercados emergentes, a moeda que mais perdeu esta semana foi novamente o rand sul-africano, que perdeu face ao euro aqui esta semana cerca de 4% também. Os mercados de commodities, claro que continuaram também em volatilidade bastante elevada, tendo em consideração os avanços e recuos nas tarifas por parte de Donald Trump e das incertezas que isso vai criando. Claro que tivemos pressões nos commodities, nomeadamente o petróleo, que voltou a fazer um mínimo de 4 anos. O Brent, inclusive, negociou abaixo dos $60. Portanto, no tal mínimo de 4 anos, quando negociou mesmo abaixo dos 59, à volta dos 58,50 por barril, acabou por terminar
pouco alterado, mesmo assim uma perda da semana passada para esta em torno de 1%, um pouco mais de 1%. Já no outro sentido tivemos o ouro, que com toda esta instabilidade, com todas as incertezas e com todos os receios que o mercado continua aqui assim a mostrar, acabou por ser um dos ativos preferidos em termos de refúgio e neste ambiente de aversão ao risco. Ganhou esta semana praticamente 7% e registou um novo máximo histórico acima dos $3.245 por onça de ouro. Claro que também o cair do dólar também ajuda aqui assim a esta própria subida do ouro. Para a próxima semana, para a semana que vai entrar antes da Páscoa, vamos ter Banco Central Europeu, os mercados vão continuar aí sim bem atentos às tarifas e à guerra comercial. Vamos ter mais discursos por parte da Reserva Federal para tentar continuar a suportar os mercados e vamos ter ainda a continuação dos resultados empresariais. A guerra entre os Estados Unidos e a China em torno das tarifas vai ser fortemente seguida esta semana, uma vez mais nos mercados. Foi essa que tem vindo a estar ultimamente no foco central dos mercados relativamente à volatilidade que tem dado e portanto o mercado numa semana ainda por cima com feriados no final da semana, uma semana mais curta, estará mais sensível, já que provavelmente tem menor liquidez nos próprios mercados. Claro que o mercado vai estar bastante atento ao que se vai passar nas obrigações norte-americanas, é um dos ativos que tem colocado também aqui alguma pressão nos mercados em geral. As obrigações têm vindo a cair fortemente, as yields obrigacionistas a subir, isto devido também à tal aversão ao risco na totalidade e principalmente aos ativos norte-americanos, com rumores que inclusive possa ser a China um dos causadores, estando a vender obrigações norte-americanas no mercado com mais força, de forma a criar mais alguma volatilidade ainda nos próprios mercados. Vamos ter inúmeros discursos por parte de membros da Reserva Federal e também do próprio Jerome Powell, do presidente da Fed, que vai ter um discurso no Clube dos Economistas de Chicago e que a falar sobre perspectiva económica, em que o mercado vai estar bastante atento a ver de que forma ele poderá responder àquilo que os seus colegas do FOMC já na semana passada vinham a dizer relativamente a intervir no mercado caso seja necessário nesta situação das fortes quedas dos mercados obrigacionistas. Em termos de dados macroeconómicos, vai ser uma semana relativamente calma. Temos as vendas a retalho nos Estados Unidos, praticamente. Mais importante será depois da Páscoa, onde vamos ter uma semana em que vamos ter mais dados da atividade económica privada, os PMIs. O mercado vai estar atento também ao que se vai passar nos bancos centrais, embora, por exemplo, no Banco Central Europeu estejam à espera depois de começarem a descontar de que provavelmente poderia haver aqui assim uma suspensão, uma pausa no ciclo de cortes de taxa de juros. Neste momento o mercado está convencido que o Banco Central Europeu vai mesmo cortar mais uma vez as suas taxas em 25 pontos base, com a taxa de depósito a cair de 2,5% para 2,25%. No Banco do Canadá as opiniões já se dividem mais. Há aqueles que dizem que vai continuar a manter as suas taxas inalteradas nos 2,75% e outros que apontam para que provavelmente vá cortar em 25 pontos para 2,5%. Eu pessoalmente acredito que se possa manter, até porque vamos ter dentro em breve, em cerca de 2 semanas, as eleições no Canadá e portanto acredito que o Banco do Canadá mostre, guarde a possibilidade de um corte caso seja necessário, uma vez mais e mais rapidamente, para uma próxima reunião.
Vamos também ter os dados dos resultados. A época de resultados vai começar em força esta semana. Temos os restantes maiores bancos norte-americanos a apresentar resultados. Temos a Netflix, temos a Alcoa, ou seja, vamos ter aqui assim bastantes empresas e fortes empresas norte-americanas a apresentar resultados nesta semana mais curta, como disse, e que poderão acrescentar ainda mais alguma volatilidade aos próprios mercados. Bom, e por esta semana é tudo. Eu estarei fora no próximo fim de semana, voltarei daqui a 15 dias aproximadamente, portanto, no fim de semana seguinte. Desejo a todos bons negócios, umas boas semanas, uma Páscoa feliz para todos, e eu por mim estarei cá daqui a 2 semanas para mais Semana que Acaba, Semana que Começa. Até lá!